pegou o terceiro capítulo. Os três companheiros. Imediatamente Rufus pegou sua bolsa, subiu no barco e levantou a vela. Mas quando estava se preparando para zarpar, alguém gritou: Rufus, nós queremos acompanhá-lo. Sozinho vai ser muito difícil você fazer este barco voar usando somente a sua imaginação. Juntos, nós temos imaginação suficiente para ajudá-lo nessa viagem. Eram quem? Os três meninos que nesse momento falavam pelos cotovelos. Como sabia que eles estavam com razão, Rufus perguntou: E seus pais permitiriam? Como vocês se chamam? O menor deles respondeu: Meu nome é Tóteles. Esse, ao meu lado, é o Plauto e o maior se chama Sótres. Como nossos pais também estão brancos e o rei falou que você precisava de companheiros para a viagem, queremos ir com você. Rufus continuou: Mas vocês não têm medo de viajar neste barco de papel? Sótres respondeu: E quem não tem medo? Mas meu maior medo é olhar para minha família e meus amigos e ver que eles estão perdidos no esquecimento e não sabem nem quem são. Queremos ajudar. Por favor, Rufus. Rufus olhou para o rei Papirus I, que balançou a cabeça positivamente e disse sorrindo: Marujos, o que estão esperando para embarcar? Pois a grande aventura de nossas vidas nos espera. Ao subirem no barco, Rufus falou para os meninos: Agora temos de pensar juntos, usar a nossa imaginação para fazer que este barco voe. Pensemos como os pássaros, caos, rocas, poderosas aves de rapina. Quando eu falar já, fechem os olhos e imaginem que este barco pode voar pelos céus infinitos de éter. Assim, a um sinal dele, os meninos deram asas à sua imaginação, em sintonia com o pensamento de Rufus. E nesse momento, o barco de papel começou a ganhar altura e, diante do olhar pálido de todos os livrianos, sumiu nas nuvens rumo à grande aventura. Já haviam voado por um bom tempo. Estavam pairando sobre o grande mar, quando Plauto perguntou: Rufus, se saímos de Livrânia para pescar histórias, me diga uma coisa, onde estão as minhocas e as redes? Tóteles interveio: É mesmo? Como se pescam histórias? Não é como se pegam os peixes, é? Rufus respondeu: Ainda não sei, mas vou imaginar uma forma. De repente, Rufus teve uma ideia e, olhando para Sótres, falou sorrindo: E quem disse que não temos como pescar as histórias, hein? Eu tenho uma vara com carretilha e muita linha. Bem, quanto à isca, estou olhando para ela. Sótres falou assustado: O quê? O quê? Como eu posso ser a isca de histórias? Explique isso direito. Eu estou começando a ficar com medo. Olhando para os garotos, Rufus disse: Ouçam bem a ideia que tive. Acho que, sem querer, nós viemos com a melhor isca que se pode imaginar para pescar histórias. As crianças. Digam-me, quem ouve melhor uma história do que as crianças, hein? Tóteles interrompeu. Isso é verdade, mas explique como vai pescar as histórias nos usando como isca. Após pigarrear, Rufus continuou: Como disse, eu tenho uma vara com carretilha, e como sei que as histórias também são loucas pelas crianças, vamos fazer o seguinte: quando chegarmos perto de um dos reinos marcados aqui no mapa, um de vocês será amarrado à linha e lançado nele. Mas nosso barco jamais poderá pousar nesses reinos, pois o único solo que ele pode tocar é o de Livrânia. Caso contrário, vai se despedaçar todo. Só sei que quando eu baixar um de vocês como isca, a história desse reino verá que é uma criança. E como gosta muito de crianças, vai entrar em seu ouvido. Em seguida, eu vou puxá-la e a isca vai trazer um pouco das narrativas para o barco. Cheio de coragem, Tóteles falou: Sótres, deixe comigo. Vou ser a primeira isca. Qual é o primeiro reino onde iremos? Rufus abriu o mapa e, olhando, disse, apontando com o dedo: É o reino das histórias preto, branco e coloridas.
Plauto falou: mas que nome comprido tem esse reino? Rufus respondeu: é mesmo, Plauto. Um dia todos os reinos já foram separados, como outros que visitaremos, e achavam que suas histórias eram as melhores do que as das demais. E viviam em guerra, mas logo perceberam que estavam desaparecendo e notaram que para que continuassem a existir, precisavam se unir. Hoje, eles são uma única nação, com seus costumes e histórias peculiares. Não demorou muito e os 4 aventureiros estavam sobrevoando o reino das histórias preto, branco, coloridas. Rufus falou: Tóteles, chegou a hora. Não vamos perder tempo. Quando você perceber que já ouviu muitas histórias, dê um puxão na linha e eu vou puxá-lo de volta. Então Rufus amarrou Tóteles pela cintura e destravou a carretilha. Amarrado à linha, o menino desceu em queda livre, gritando muito. Quando estava quase chegando ao chão, Tóteles gritou lá de baixo: trave a carretilha! Rufus travou a carretilha e ficou esperando, pois lá de cima não conseguia ver nada do que se passava lá embaixo. Depois de algum tempo, os 3 tripulantes sentiram um forte puxão na linha e Plauto gritou: puxe a linha! Puxe a linha! Com a ajuda dos meninos, Rufus começou a puxar a linha. Quanto mais eles puxavam, mais percebiam que um menino negro se aproximava. Quando o colocaram em segurança no barco, Sóteles gritou: o que esse menino negro faz aqui? Tóteles respondeu muito zangado: Sóteles, sua cabeça de vento, sou eu. O que aconteceu é que quando cheguei lá embaixo, uma história toda negra se aproximou de mim e perguntou com uma voz negra se eu gostaria de ouvi-la. Como disse que sim, ela começou a entrar em meus ouvidos e fui ficando negro, como aquele doente de uma perna só. Então ele disse a Rufus: agora temos de dar um jeito de pôr essa história negra em algum lugar. Maravilhado com tudo aquilo, Rufus respondeu: Tóteles, isto é incrível, pois você mudou de cor ao ouvir a história. Vejam que maravilha, garotos! Isso quer dizer que toda vez que um de vocês descerem, vão voltar com a forma da história que ouviram. Mas não se preocupem. Para retirar as histórias de vocês, eu já tive uma ideia. Tóteles, aproxime-se de um dos livros usados na construção do nosso barco. Depois, encoste sua boca nas páginas dele e diga as palavras mágicas. Era uma vez... Tóteles aproximou-se e, ao encostar a boca na página, falou: era uma vez. Diante dos olhos dos meninos de Rufus, as histórias começaram a sair da boca de Tóteles, preenchendo as páginas do livro com as histórias negras. Ao final, o menino estava com sua cor natural e o livro todo negro, com as novas histórias. Satisfeito, Rufus disse: Pronto, Tóteles. Agora só faltam mais 2 descidas. Temos de pescar as histórias brancas e as coloridas. Como você já desceu uma vez, a história negra não vai mais incomodá-lo. Assim, poderá trazer as outras. Mais uma vez, Tóteles desceu. E depois de ficar um bom tempo lá embaixo, subiu muito branco. Então Plauto falou para os outros: olhem, vejam como o Tóteles está fofo. Está parecendo um algodão doce. Dá até vontade de dar uma mordida nele. Tóteles respondeu a Plauto: deixe estar, engraçadinho. Sua hora vai chegar. Deixe estar, jacarezinho, que sua lagoa há de secar. Depois foi na direção de um livro qualquer e o abriu. E aproximando-se do livro, colocou a boca nas páginas e disse: era uma vez. Em seguida, desceu pela 3ª vez. Pouco depois, voltou todo colorido. Quando subiu ao barco, Plauto falou mais uma vez rindo: Tóteles, você está parecendo um arco-íris, amigo. Me responda uma coisa: onde está o pote de ouro dos anões? Sem responder, mas rindo também com os outros, Tóteles foi direto para outro livro. Aproximando-se dele, falou: era uma vez.
esse foi o terceiro capítulo, pessoal. Até mais!